hoje, o nosso assunto diz respeito a famílias livres da mágoa. A mágoa, sentimento tão corrosivo, que merece a totalidade da nossa atenção. Por tratar-se de sentimento que acontece exclusivamente com quem a gente não espera, nesse sentido, existe mais potencial da Claudete me magoar do que o prefeito me magoar. Porque a mágoa, ela vem de quem está próximo da gente. É esse que nos magoa. Não dá para o presidente me magoar. A mágoa vem daqueles que convivem com a gente, que geram expectativas na gente. E por conta disso, ela tem no ambiente da casa a atmosfera perfeita para ela florescer, para ela brotar. De todas as definições que eu poderia trazer para você de mágoa, frases longas, pensamentos de filósofos, de teólogos, de psicólogos, eu escolhi trazer nessa conversa simples e gostosa que a gente tem, sempre esclarecedora, uma palavrinha só, que vai te ajudar a entender o que é mágoa. Mágoa é uma ferida na alma. É uma ferida que insiste em não fechar, que de vez em quando ela sangra, que a gente sempre olha e ela está lá aberta, sempre olha e sente essa dor na alma, revive o sentimento do acontecimento que deu causa à mágoa, e fica voltando, e porque fica voltando faz mal, e porque fica voltando a dor não passa, e porque fica voltando a amargura à nossa vida, e nos conduz numa direção tão nociva, e tão perniciosa, tão perigosa. Quem dera a mágoa fosse fruto de um acontecimento único. É claro que tem acontecimentos que marcam a nossa vida de uma forma especial, negativamente. Algumas pessoas falam, ai pastor, eu lembro aquele dia que meu pai deu um tapa na minha cara. A dor da humilhação foi maior do que a dor do tapa. Aí fica aquela situação, aquele evento que entra para a nossa história e magoa. Uma ofensa, um xingo, um desentendimento, uma frase mal colocada, uma confiança traída, uma frase ríspida, saia daqui, não volte mais. Já pediu perdão, a situação já passou, mas a mágoa continua. Mas normalmente, não é por conta de um evento que acontece. Normalmente não é a gota d'água. São as várias gotas. Algumas das possibilidades eu trago aqui, inclusive, para você guardar o seu coração, para você não magoar alguém. Alguns filhos sentem que os pais gostam mais de um do que do outro. E esse favoritismo vai deixando naquele que é preterido mágoas. Ele vai se sentindo magoado, vai se sentindo indesejado, vai se sentindo rejeitado. É preciso tomar muito cuidado, principalmente nos casos em que algum dos filhos precisa de uma atenção mais especial, às vezes até por causa de saúde. Os outros filhos nem sempre têm esse entendimento, é preciso muita sabedoria para não ter esse tipo de predileção que vai magoando e eu nunca fui querido. A ausência emocional, essa postura de quem não tem interesse em ouvir o outro, de quem não está nem aí para os sentimentos. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, temos a fala com todas as letras, que não é para nós usarmos palavras torpes. E não cabe mesmo na boca de um crente palavrão, palavras de baixo calão, não são viáveis para nós. Mas às vezes, mesmo sem usar palavras vulgares, nós usamos palavras pesadas, palavras agressivas que ferem, que desmerecem. O abandono,
aquela postura de quem não está nem aí, vai criando ferida. Às vezes uma rigidez muito grande, e até por causa de coisas que você passou. Porque você passou e você não quer que quem está com você passe, e eu estou, de repente, falando muito dessa questão na direção a concluir que é de filhos, mas não é de filhos, é da vida. Às vezes tem um marido que é muito rígido, às vezes tem uma mulher que é muito rígida, e que nada que se faz está certo, e que tudo critica, e tudo coloca reparo, e vai magoando. A mágoa vai nascendo nessa postura. O livro de Efésios fala para os maridos amarem as esposas e as esposas respeitarem os maridos, e você já me viu inúmeras vezes falando aqui que não tem muito segredo. Tudo que o marido precisa é respeito, tudo que a esposa precisa é amor, e a gente precisa aprender a amar, que a gente não sabe, a gente precisa aprender a respeitar. E às vezes desfazendo do marido em público, e às vezes fazendo uma brincadeira descabida, e às vezes não atendendo um pedido, no fundo, o que está por trás disso é um desrespeito. E nesse desrespeito, a pessoa se sente magoada. Eu achei muito interessante a fala de um especialista essa semana, e ele dizendo assim, falando sobre homens que arrumam amantes mais feias, mais fedida, mais pé rachado. Ele estava explicando isso e o auditório estava dando risada. Como é que um homem troca uma mulher daquela com silicone ali, silicone aqui, tudo certinho, tudo cheirosa, pela mulher, o que deu na cabeça? Aí aquele psicanalista estava falando assim, então, aquela empregada lá da casa, ela fazia polenta para ele. E quando ela fazia a polenta que ele gostava, com carne moída, ele que tinha pago a cirurgia plástica, ele que só ouvia cobrança, ele que nada que ele fazia estava bom, ele se sentiu acolhido de novo, se sentiu amado. Ele que estava magoado, sentiu um tempinho de refrigério. E aí ele nem olhou para o corpo, ele olhou para o cuidado. Sabe, irmãos, os filhos das trevas às vezes são mais prudentes que os filhos da luz. E no ensino desse profissional eu fiquei pensando que existem muitas formas de desrespeitar uma pessoa. Existem muitas formas da mulher desrespeitar o marido por não atender algumas expectativas. Existem muitas formas do marido não demonstrar amor para a mulher, e o livro só está pedindo duas coisas, o apóstolo só está pedindo duas coisas: mulheres, amem os seus maridos, mulheres, respeitem os seus maridos, maridos, amem as suas. Quantas mulheres não se sentem amadas, não se sentem prioridade, não se sentem desejadas? Algumas se sentem desejadas e nem dão valor a isso. Acha que é só o outro lado que está pensando em si mesmo. Mas esse desejar também é uma mensagem. Duas coisas são pedidas. E para a nossa mensagem, quando essas duas coisas não são atendidas, a outra parte vai ficando com mágoa. A mágoa vai criando lugar no coração. E você já leu no livro de Hebreus, a palavra mágoa não existe na Bíblia, mas existem muitos correlatos. Você já leu no livro de Hebreus para não deixar nenhuma raiz de amargura brotar. Não deixar nenhuma mágoa. Porque se ela se aprofunda, isso adoece a alma de um jeito que depois para corrigir. Isso leva numa direção que é tão nociva, que resulta em morte. Você conhece pessoas da Bíblia onde a mágoa cresceu? Podemos dar alguns exemplos. Não justifica, mas explica. Você lembra quando a oferta de Caim foi rejeitada? E quando a oferta de Caim foi rejeitada, pensando numa lógica de filho, aquele negócio foi criando raízes dentro dele. O Pai eterno não gosta de mim. Deus gosta mais de Abel do que de mim. O que eu faço não é bom o suficiente. O que eu faço não é perfeito. O que eu ofereço não está à altura dele.
E na mente, estou olhando pela perspectiva da mente de Caim. Por favor, entenda o que eu estou falando e como eu estou falando. Porque o amor de Deus é imenso e Deus é um pai perfeito. E diferente dos pais imperfeitos que ficam em silêncio e não resolvem as questões, Deus, como pai perfeito, se aproxima de Caim e fala: filho, por que decaiu o seu semblante? É essa palavra que está na Bíblia. Mas Caim não teve uma relação aberta com seu pai, não conversou de igual para igual. E o Caim deixou aquela mágoa aí crescendo, e um dia no campo, aquela mágoa se torna um fratricídio, se torna um homicídio contra o seu próprio irmão. E ali, Caim mata Abel. A mágoa cresceu no coração. Um casal não se separa por causa de um fato ou do dia para a noite. A mágoa vai crescendo. Ana sofreu uma mágoa tão grande, porque ela, mesmo sendo preferida do seu esposo, mesmo seu esposo fazendo uma declaração de amor para ela: eu não sou mais valioso para você do que 1000 filhos. Ela tinha aquela humilhação, ela tinha aquele desejo, como foi dito na manhã de hoje, dei um flashzinho para você agora, ela tinha aquela necessidade de cumprir o seu papel, e o sentimento de impotência que cabia antes de Cristo para a mulher, naquela mulher ali achou um lugar dela chorar, e o próprio profeta, olhando para ela, fala: por que você está bêbada a essa hora? E ela fala: eu não sou, eu sou uma mulher com uma ferida na alma. Eu sou uma mulher amargurada de espírito, porque, como eu falei para você, não existe a palavra mágoa na Bíblia, mas existem os efeitos. E aquela mulher, então, irmãos, vai se corroendo por dentro. Quando eu pensei, e trabalhava, e pesquisava, e estruturava a mensagem de hoje, eu ia contar para você a história de Aminon e Tamar. Mas como as crianças, elas anotam a mensagem, eu achei muito pesada para contar para você. Mas muitos de vocês sabem sobre que assunto essa história trata. É a história de um meio-irmão que fica ardendo de desejo pela sua meio-irmã. Arma uma arapuca e violenta a sua irmã. E quando ela sai ali daquela arapuca, e o irmão legítimo dela, chamado Absalão, se encontra com Tamar e fala: meu irmão, o que aconteceu? E ela conta aquela tragédia que começou com Davi, falando para a filha dele assim: vai visitar seu irmão que ele não está muito bem. E aquela menina entra na casa com o rapaz sozinha, e acontece aquela desgraça tão grande. O Davi não faz nada depois. E o Absalão fica sabendo, e o pai dele não faz nada, e a amargura vai crescendo no coração de Absalão, e a vida de Absalão é marcada, e a Bíblia diz que 2 anos depois, o Absalão faz uma festa e convida os filhos do rei, e faz questão que o Aminon, aquele criminoso terrível, vá à festa, e ali na festa, Absalão mata Aminon através dos seus serviçais. É assim, irmãos. A mágoa vai crescendo por causa da ausência e vai destruindo a família, vai corroendo por dentro, distorce relações, conduz na direção do pecado, fragmenta famílias, compromete o futuro. Por isso, quando eu citei para você Hebreus capítulo 12, versículo número 15, falo para você com muita seriedade que essa questão precisa ser interrompida. Não vou tratar a história de Absalão, honrando a sua irmã, mas quero conversar com você sobre uma história do Novo Testamento, onde a mágoa ficou bem pertinho de acontecer, e onde o poder de Jesus se manifestou e reverteu esse quadro, para trazer para você uma palavra de esperança, mas também de ensino, maneiras de você guardar o seu coração, para que
Caso você tenha uma mágoa legítima, não estou deslegitimando a sua mágoa em hipótese alguma. Eu estou dizendo para você que você precisa se posicionar em relação àquilo que te feriu, para que essa ferida feche, para que essa ferida não te corroa, essa ferida não acabe com você. E a história que nós vamos falar nesse mês da família é de alguém que já fazia parte da família. Eu não sei se como um irmão mais novo, por entrar naquela casa onde estava ali Maria, Marta, Lázaro, talvez órfãos, talvez uma casa estruturada de jovens, que ainda estavam esperando direcionar a vida, e Jesus chega como um irmão mais velho. Talvez no outro extremo, já que a Bíblia não diz, talvez solteirões, que ficaram ali e que receberam Jesus como um irmão mais novo. Eu sei que na casa de Lázaro, Jesus se sentia bem, se sentia à vontade. Jesus era da família, era da casa, não precisava de alguma forma cumprir expectativas. De maneira alguma ele disse na casa de Lázaro: e vocês só querem pão? Não, era um lugar que ele dava risada, se sentia bem, dormia, conversava, comia e ensinava, porque tudo em Jesus é ensino, mas era um lugar de transparência, de vida maravilhosa. Mas um dia, a morte bateu à porta da casa de Lázaro, e naquele dia, Jesus estava cumprindo as suas obrigações. Naquele dia, Jesus estava atendendo a sua agenda, e Jesus não estava lá. Não era dia de almoço de domingo, não era dia de encontro festivo, não era dia de falar da vida. Era um dia de trabalho. Era um dia comum, e Jesus estava distante dali, e diante daquela situação, aqueles 3 órfãos, aqueles 3 jovens, aqueles 3 velhos solteiros, eu não sei. O que eu sei é que para aquelas meninas só restou uma alternativa: chamar Jesus. Jesus, vem para minha casa, porque aquele que o Senhor ama está passando mal, o Lázaro está sofrendo, tem alguma coisa esquisita acontecendo com ele, corre aqui, Jesus. É a única esperança. E aí, quando a gente chega e começa a avançar no capítulo número 11, Jesus continua resolvendo os assuntos dele, e leva alguns dias para Jesus se deslocar ao encontro da casa dos seus amigos. E quando ele está na iminência de partir, ele explica para os discípulos o que eles vão fazer, e começo a leitura com você no versículo número 11, quando a Bíblia diz assim: assim falou, e depois lhes disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou para lá para despertá-lo. Os discípulos disseram para Jesus assim: Senhor, se ele dorme, está tranquilo, só está descansando, só está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que ele falava só do sono, do descanso. Então Jesus disse com todas as letras: o Lázaro está morto. Eu fico feliz por vocês, porque aí vocês, estando ali, verão algo extraordinário, e aí vocês acreditarão. Vamos lá, vamos ter com ele. O Tomé, o Dídimo, falou: vamos mesmo. E se for preciso, a gente até morre com ele. Chegando, Jesus achou aquela situação que já estava definida há 4 dias. Lázaro já estava na sepultura. Betânia ficava a 15 estádios de distância de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria por conta do acontecido com seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu correndo ao encontro de Jesus, e Maria ficou ali sentadinha, curtindo o seu luto. E a Marta, que foi ao encontro de Jesus, falou para Jesus assim: Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas também, agora eu sei que tudo quanto o Senhor pedir para Deus, Deus concede para o Senhor. Jesus respondeu para Marta assim: teu irmão, ele há de ressuscitar. A Marta disse: claro, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. E aí Jesus disse para ela: não, filha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê e vive em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Ela disse: Senhor,
eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Dito isso, a Marta partiu, foi correndo ao encontro da sua irmã Maria e disse assim: ó, o mestre está te chamando, ele quer falar com você. A Maria, ouvindo isso, se levantou, correndo, e foi falar com Jesus. Jesus não tinha chegado na vila ainda. Estava no mesmo lugar que ele tinha encontrado com Marta. E no mesmo lugar que ele encontrou com Marta, Maria falou a mesma frase que Marta falou. Os judeus que estavam com ela na casa a consolavam. E viram que a Maria saiu apressadamente, pegaram e seguiram a Maria. E eles pensavam entre eles assim: ela vai no sepulcro chorar um pouco mais. Tendo, pois, a Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés. E disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois quando viu a Maria chorando e também aqueles que acompanhavam chorando, moveu-se em seu espírito, ficou perturbado e disse: onde vocês colocaram ele? E aí eles disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Os judeus falaram: nossa, como ele amava. E outros diziam: ué, ele que curou tanta gente, abriu o olho ao cego, não podia fazer com que esse não morresse? Jesus moveu-se mais uma vez em si mesmo. Foi ao sepulcro, que era uma caverna e que tinha uma pedra colocada sobre ela. E disse para aqueles que estavam presentes: tirem a pedra. A irmã do defunto falou: ah, Jesus, já está cheirando mal, já é de 4 dias. E Jesus disse: eu não falei para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Então, eles tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que eles creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados por faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, quando tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. É um texto sobre uma família que sofre uma perda. É um texto em que a família que sofre uma perda experimenta aquilo que é natural para uma perda: o luto, a dor. Essa exigência de quem sofre uma separação abrupta, inesperada, nessas surpresas da vida, afinal de contas, mesmo para as pessoas que estão em estados terminal, a morte sempre é uma surpresa. O médico fala: de hoje não passa, e ele não morre hoje, e não morre amanhã, e não morre depois de amanhã. E quando você fala assim, está reagindo, aí ele vai e morre. A morte sempre é uma surpresa, e aconteceu isso na casa de Marta e Maria. E elas vivem aquela situação, e aquela situação tem, por parte delas, reações diferentes. E aquela situação tem, por parte de Jesus, um plano diferente. Eu quero que meus discípulos vejam, eu quero que as pessoas saibam o poder de Deus, e aquela situação faz Jesus experimentar sentimentos diferentes também. Ele é movido por dentro de íntima compaixão. Então, já que estamos falando da mágoa e do luto, é bastante importante a gente separar uma coisa da outra. O luto é uma coisa e a mágoa é outra coisa. O luto, ele é uma ferida que cicatriza. A dor vai amenizando, ela nunca some. Fica uma lembrança boa, mas a dor vai diminuindo. O luto traz a pessoa para perto da gente. O luto manifesta o amor, faz a gente sentir falta. Manifesta o desejo do convívio, manifesta
a humanidade que há em nós. Quem sofre o luto é mais humano, porque não trata as pessoas como coisas. Ali é uma pessoa importante para a minha vida. Mas a fronteira do luto com a mágoa, na nossa história que a gente está vendo, uma vez que a mágoa também é ferida, só que a mágoa é ferida que cresce. A mágoa é ferida que, em vez de trazer a pessoa, ou desejar que a pessoa esteja perto, querer ver a pessoa melhor, a mágoa a gente quer ver a pessoa pior, a mágoa a gente quer achar um culpado, a mágoa a gente quer descarregar a nossa frustração. E nessa história, o que começa com luto, com o desejo de ter Jesus perto, salvando Lázaro, de ter o Lázaro perto, trazendo sentido para casa, de ter a alegria do convívio devolvida, fica muito pertinho do luto, de achar um culpado, meu irmão morreu porque você não estava aqui. O acontecimento da vida, gerando reações diferentes. E essa é a minha primeira fala para você que tem uma mágoa. Pensar que o acontecimento da vida não pode despertar em você o pior. É preciso achar um caminho para ver o melhor, é preciso achar um caminho para ver Deus nesse acontecimento. É preciso achar um caminho para glorificar Deus, porque a Bíblia manda em tudo dar graça. É preciso achar um caminho no meio de um acontecimento ruim, para abrir as portas para o Senhor Jesus fazer um milagre. É preciso achar um caminho para não fechar as portas, para não fechar a vida, para não fechar o coração, para não morrer junto. Quase Marta morre junto. Quase, não fisicamente, mas na alma, de quem cobra, de quem exige, de quem, quando tem uma oportunidade, fecha o coração. Agora eu já sei, isso aí é teoria. Não, já está cheirando mal, agora não tem mais jeito. A mágoa torna você alguém, pessoa que diz não tem mais jeito, e tem jeito. Com Jesus tem jeito. Com a chegada dele, eu sou a ressurreição e a vida. Os cenários de morte que estiverem dominando diante da minha chegada, eles são revertidos, ainda que esteja morto, viverá. É preciso, meu irmão e minha irmã, não ter a nossa dor de estimação, a nossa dor que ainda que a gente, em hipótese alguma, aceite essa condição de coitadinho. Ninguém quer ser tratado como coitadinho, mas nas ciladas da vida, a gente não quer que alguém fale tadinho, tadinha. Mas a gente quer ser tratado como coitadinho, porque as pessoas dão atenção para a gente. As pessoas vêm ao nosso encontro, as pessoas ouvem a gente, fazem um carinho, dão atenção, trazem um presentinho, tadinho dele. Tão doentinho, tadinho dele, ficou viúvo, tadinho dela, ficou viúva, tadinho dele, o filho morreu, tadinho dela, está com câncer, tadinho. É preciso tomar muito cuidado, irmãos, para que não agarre nessa situação. A mágoa, então, pode ser um sentimento de estimação, essa dor que nos alimenta e que nos dá algum prazer, principalmente se aquele contra quem a gente está magoado quebra a cara, aí a gente se sente bem. Por isso, quero trazer para você 4 olhares em cima desse texto, que são fundamentais para você vencer a mágoa, sair por cima, encontrar cura e ver Jesus atuar na sua casa, na sua família e fazer esse milagre tão maravilhoso que faz com que a vida chegue na sua casa. Em primeiro lugar, a sua indignação não pode se tornar em amargura. A sua indignação não pode se tornar em amargura. Isso mesmo. Chorar é legítimo. A Bíblia nunca manda a gente não chorar. Chorar é bom. Aliás, o Senhor Jesus, esse que está no centro da história, falou: bem-aventurados que choram, eles serão consolados. O choro é bom, irmãos. O choro é um alívio para a alma. O choro é uma experiência de contraste, porque ele, durante uma noite, faz com que no amanhecer você saiba a diferença da alegria que veio pela manhã. O choro é bom, mas o seu choro não pode virar amargura. É chorar pela situação,
é chorar por aquela questão que faz com que a dor tenha chegado, e diante desta dor, eu viver a dor, sentir a dor, entender a dor, e não ficar amargo. Eu não sei se você percebeu a diferença. As duas irmãs foram falar com Jesus. Eu não sei se você percebeu a diferença. As duas irmãs falaram a mesma frase para Jesus. Eu não sei se você percebeu a diferença. As duas irmãs eram amigas de Jesus. Eu não sei se você percebeu a diferença. As duas irmãs estavam sofrendo a mesma dor. Mas uma vai para Jesus e fala: olha, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. A outra, quando ouve, o mestre está te chamando, ela fala: eu? Quer falar comigo? Eu vou lá. Se o mestre chama, eu vou. E ela vai. E ela fala: oh, Jesus, que bom que o Senhor veio. Viver esse momento com a gente. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Percebem, irmãos? Duas pessoas, a mesma situação, a mesma frase, o mesmo Jesus, mas uma forma diferente de abordar a vida. Desde o Éden você vê o ser humano procurando o culpado, e tantas vezes a gente tem dito aqui: a mulher que tu me destes, a serpente me enganou. E sempre um vai passando a culpa para o outro. Se o Senhor tivesse aqui. A amargura vem desse nosso desejo de achar culpado, de achar explicação para o que não tem explicação, de não deixar Deus agir em meio às nossas dores. A mágoa toma conta do coração quando a gente quer que algo que já está definido seja diferente lá atrás, quando ele tem que ser diferente para frente. Eu e você temos motivos para chorar, e eu e você, lembrando o livro de Apocalipse, temos a certeza que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu e você sofremos dores, e essas dores fazem com que a gente chore, e diante desse choro, devemos chorar aos pés do Senhor, dizendo: que bom que o Senhor está do meu lado. Sem o Senhor ia ser insuportável. Não achando um culpado, mas achando um amor que acolhe e que transforma. A mágoa toma conta do seu coração quando você olha para os acontecimentos achando um culpado, sem misericórdia, sem viver o momento. Não deixe que isso aconteça com você. Olhe para as situações da vida de uma forma diferente. Eu sei que você pode ter sido traída, pode ter sido abandonado. Eu sei que situações trágicas podem acontecer com você, mas olhe para essa situação e diga: Jesus, entra na minha história daqui para frente, porque foi assim que Maria reagiu. O choro não precisa virar mágoa. O choro pode ser simplesmente uma experiência humana de aproximação, e de aproximação de Deus, e de abertura para que Deus entre na vida, e para abertura para que Deus viva aquilo que a gente está vivendo. Porque a partir da fala de Maria, Jesus deu uma outra atenção. A partir da fala dessa adoração, eu quero ver de perto. É uma figura de linguagem, irmãos. Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Mas Jesus fala: eu quero ir lá. Onde colocaram ele? Eu quero entrar nessa situação, quero ver de perto. É um momento em que a gente tem de Jesus uma atenção diferente. E ele chora com os que choram, e é o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. Acredite, os nossos choros, nossas lágrimas, não precisam virar mágoa. Elas podem virar um momento de aproximação de Jesus. Quando a mágoa estiver batendo a porta do seu coração, responda a ela dizendo assim: esta é uma oportunidade de eu ser consolado por Deus. Essa é uma oportunidade de experimentar o poder de Deus.
É a oportunidade de Deus me usar de uma maneira diferente. Porque aqueles que são magoados, traídos, esquecidos, desprezados, eles conhecem a dor por dentro. E eles podem ser instrumento de Deus para ajudar outros. Você é um instrumento de Deus, lapidado, com custo alto, eu sei. Eu não me alegro nisso, de maneira nenhuma você leviano e falar, oh, ainda bem que isso aconteceu com você. Não, não, é triste. Não entendo, porque algumas pessoas têm que passar por isso, por uma violência, por uma morte, por uma perda, por um luto, por uma enfermidade, eu não entendo. Mas o que eu sei, que a Bíblia diz, e disso eu tenho certeza absoluta, é que Deus transforma o mal em bem. O que eu sei e o que eu li nas páginas da Bíblia Sagrada e experimento na minha vida e sei que é verdade, é que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Por isso, a sua dor, a sua decepção, a sua ferida, pode ser um instrumento de Deus para você se aproximar mais de Jesus, não como quem acusa, mas como quem o adora. Expõe a situação incompleta para Ele. Mostre para Ele onde as coisas aconteceram. Mostra para Ele onde o defunto está. E dali para frente é com Ele. Nós estamos perdendo a essência da oração. Temos muitos livros de oração, muitos cultos de oração, mas temos poucas orações. Poucos espaços de oração. Temos palavras bonitas de oração, mas talvez os nossos olhos estejam secos, sem lágrimas, para regar a nossa oração. Para mostrar para Ele onde dói, onde está o que morreu. Para a gente ficar ajoelhado aos pés dele sem expectativa nenhuma, sem cobrança nenhuma, mas só vivendo essa doce companhia. Em terceiro lugar, para lidar com a mágoa e não deixar ela te corroer, te arrastar para o pecado, te desconfigurar como pessoa, te destruir, minar as forças da sua família, a mágoa não precisa se tornar a sua marca. Já viu? Gente que depois que foi magoada, se tornou aquilo que a magoou. Muito comum em algumas pessoas depois de se divorciarem, né? Elas já falam uma frase padrão: homem não presta, não é? Mulher não vale nada. O que é isso? É alguém que tornou a sua dor pessoal numa dor universal. Todo mundo agora. Igreja evangélica, pastor é tudo ladrão, não é? Os evangélicos é tudo ignorante, estão destruindo o Brasil. A pessoa pega a experiência pessoal e transforma numa coisa para todo mundo. Virou a marca da pessoa. A pessoa ficou uma pessoa que está sendo definida pela sua mágoa. Você percebe isso? No tom da fala de Marta, e a gente sabe que é Marta e não é Maria, porque na sequência Jesus diz, né? Acabei de falar com você, filha, acabei de te explicar. Ela falou para Jesus, Jesus, eu creio. Ela falou, não foi Jesus. Ela falou, eu sei que o Senhor é o Cristo, eu creio. Falou, então, tira a pedra. Não, agora não, né? Agora não precisa mais, agora já está fedendo. Agora não precisa mais. Percebe, irmãos? Como a pessoa entra em contradição. Ao mesmo tempo ela diz que acredita e ao mesmo tempo ela, não, agora não precisa. Ué, mas você não acredita? Que diferença faz para você se foi agora, se foi antes de ontem que eu tinha que estar aqui? Seu objetivo não é o seu irmão estar bem? Mas não, ela já ficou ferida. A mágoa já transformou ela em outro tipo de gente. A sua mágoa não pode transformar você em outro tipo de gente.
É isso que eu estou chamando a sua atenção, pedindo para você me acompanhar, vem comigo, eu quero te pegar pela mão e mostrar para você que se a gente permitir que as feridas da vida nos definam, a gente não vai ser aquilo que a gente deveria ser. Se o que deu errado na minha vida faz de mim agora uma outra pessoa, para o mal, porque eu não estou dando possibilidade, espaço para novos acontecimentos. A Marta, irmã do morto, agora na sua fé estava morta também. Não, Jesus. De certa forma ficou cínica. De certa forma ficou cínica, não conseguia mais lidar com a situação. A vida vai nos ferir, irmãos. Em algumas situações a vida já te feriu. A vida já criou decepção para você, você tinha um filho promissor, uma filha promissora, e eles fizeram um monte de atrapalhada e te decepcionaram. A vida te deu, você apostou no casamento, você falou, quando casar eu vou ser feliz. E você descobriu que o casamento não fez você feliz. Você teve decepção. Mas agora, quando a voz do Senhor falar assim, eu tenho uma nova possibilidade para você, agarre essa possibilidade com todas as forças. Não deixe que isso te defina mais. Não deixe que isso mantenha você. Porque sabe qual é o grande problema da mágoa? O grande problema da mágoa, e que te obriga nessa noite a orar, se você tiver uma mágoa, você vai entender com essa frase que eu vou dizer agora. A mágoa mantém você preso ao passado. Esse é o grande problema. Quem tem uma mágoa, a vida não foi para frente. Você está parado naquele dia que foi magoado. E a ferida fica pulsando ainda, cheia de pus. Está viva ainda. Uma olhadinha ela sangra. E nessa noite você precisa falar assim, eu quero ir para frente. Eu não quero que essa mágoa me defina. Eu não quero. Quero que ninguém diga, ele foi o abandonado, ela foi a abandonada. O que aconteceu comigo não me define. O que aconteceu comigo só me ensina. O que aconteceu comigo é um espaço para Jesus trabalhar e operar o seu milagre. E Jesus nessa noite quer operar milagre em vidas. Nessa noite Ele está aqui para tratar feridas, para fechar feridas, para ficar só uma cicatriz para você olhar e lembrar e glorificar o nome dEle. E em último lugar, a Bíblia traz para nós essa verdade de que a partir da marca, a partir da mágoa, daquela situação que te marcou, nasce uma nova pessoa, você não é mais aquela velha pessoa. A Maria vai aparecer mais na frente, no capítulo 12. Mas agora, ela vai aparecer sendo ignorada. E sabe por quê que vão ignorar ela, irmãos? Porque ela aparece como uma adoradora extravagante, derramando um perfume caro nos pés de Jesus, cheia de gratidão. Quem estava com vazio, com a dor, com a perda, agora está numa adoração linda, numa homenagem inesquecível, dita pelo próprio Jesus, que em todos os lugares ela seria lembrada. Aquilo que te magoou, abre espaço para nascer uma nova pessoa em você, com nova experiência, novos gestos, nova postura diante da vida. Portanto, lutar contra a mágoa deve ser um objetivo de todos nós. Portanto, nesta noite, você precisa, se uma situação na vida segue com você como uma ferida aberta, nesta noite você precisa entregar aos pés da cruz. Precisa entregar diante de Jesus e falar, Jesus, fecha essa ferida na minha vida. Eu quero seguir daqui para frente. Daqui para frente eu quero ser encontrado como uma adoradora que te dá o melhor, que experimenta o melhor da vida. E Ele, irmãos, Ele fará isso. A história não parou, e uma daquelas mulheres, então, entra para a história num gesto tão lindo, mostrando que a morte não tem a última palavra com a chegada de Jesus. O que veio na sua vida
para te entristecer, te destruir, para te corroer, não tem a última palavra, porque você é de Jesus, e se você colocar Jesus na vida, a cura chegará. Você não pode ser definido por um acontecimento da tua infância, da tua adolescência. Você precisa ressignificar, ler de uma forma diferente, agora com a presença de Jesus. Mágoa pode até acontecer em casa, mas em Jesus nós temos um caminho para tratá-la. E Ele está aqui, Ele quer tratar o seu coração. Você quer esse tratamento? Abaixe a sua cabeça e juntos vamos orar. Cada um tem uma dor. Alguns agarraram a dor e tornaram a dor de estimação. Trouxeram a dor da família de origem para a nova família. A vida não flui, porque ainda está preso na dor do passado. O marido está sofrendo por causa daquilo que a esposa viveu com o pai. A esposa está sofrendo por causa daquilo que o marido viveu com a mãe. É injusto, irmãos. É injusto. Nessa noite, Deus, eu perdoo quem me feriu. Sigo em frente com Jesus. E quero que esta ferida seja usada para a glória do Teu nome. Quero que essa ferida seja um ponto de partida para um louvor genuíno e verdadeiro. Quero que essa ferida seja um lugar onde eu tenha uma nova experiência com o Senhor. Doeu, Senhor. Eu tenho lágrimas por causa dessa dor. Mas nesta noite estou depositando na cruz do Calvário. Nessa noite, se ainda restar alguma lágrima, eu sei que o Teu anjo está recolhendo, como diz o livro de Apocalipse. Toda lágrima Deus secará. Nessa noite eu quero seguir em frente para uma nova história. Que as pessoas fiquem surpresos comigo. Por que ela está dando esse perfume tão caro? Não precisa dar explicação para ninguém. Eu sei porque eu estou dando o meu melhor para Deus. Porque eu sei da dor que Ele me tirou. E a mágoa que poderia ter nascido nessa dor. E o mal que ela poderia ter feito. Mas Ele me tirou e hoje eu vou louvar o nome dEle.